Olá, minha gente, boa noite. Primeiro, a biotecnologia e os produtos de Life não são produtos nem de medicina alternativa e nem são para tratar doenças como a alopatia. Quer dizer, é além, não é nenhuma nem outra. Está além, é a ponta de lança da nossa. Obrigado, Domingos. Bom voo para você, vem com Deus, tá bom? Vem com Deus, que você é importante para todos nós aqui e para todos do planeta. Mas assim, é, então hoje eu vou entrar um pouquinho, assim, um pouco nessa questão da filosofia do uso dos produtos da Jodelar, principalmente o nosso Nanolux, caiu de novo, caiu e voltou. O Nanolux, né, e que nós temos então o Nanoskin, o Nanolux, como os produtos básicos, né, da nanotecnologia dentro da Jodelar. A questão é que o uso disso, até que a gente tenha o nosso guia científico, que vai realmente criar um padrão, vai criar uma ordem na indicação dos produtos, a gente continua assim, aí numa fase primária, associando os produtos, então, com doenças. Então, se você tem um produto, então, como saúde das unhas, né, você pode entender, você fala assim, bom, é para as unhas, mas aí se você tem um clássico, pronto, aí o que é o clássico? Até falar que entender que o clássico ele é um organizador molecular e celular é difícil, né? Então hoje vamos entrar um pouquinho nisso, pessoal. Então vocês vão ver o seguinte: eu tenho dito ao pessoal o seguinte: a quantidade enorme de doenças novas que estão assim que jamais aconteceram, tá? Jamais aconteceram. Elas estão assim preocupando as autoridades sanitárias do mundo todo, principalmente da Organização Mundial de Saúde. Alzheimer, Parkinson, Crohn, essa síndrome de Sjögren, que está assim, engraçando, está pior do que a doença celíaca hoje, né? É uma síndrome em que você começa com o olho seco, começa a ter dores articulares, começa a ter distúrbios digestivos, circulatórios, até chegar a situações de... A velha síndrome de Meniere, que hoje é muito comum, essas tonturas, doença de Krebs, uma doença nova que afeta o sistema nervoso, Hashimoto, que é... Então, você vai ver que hoje tem uma quantidade enorme de doenças novas, doenças crônicas, degenerativas e tal, colite ulcerativa, né? Artrite reumatoide, né? O próprio câncer, que é a nossa ciência, assim, mas mais sofre para entender que não é uma doença, né? Não é uma doença, claro, o câncer é uma situação de adaptação, e na verdade é um reflexo, ele é um processo de adaptação do corpo humano a um ambiente completamente devastado pela intoxicação, pelos metais pesados, pelas toxinas aéreas, pela poluição dos alimentos, poluição das águas, né? Química da nossa tecnosfera, por todo quanto é lado. É claro que tem que haver, então, uma reação celular, né, do nosso organismo, então, e aí as células tumorais. E aí hoje nós sabemos que elas se desenvolvem em ambiente ácido, ambiente com pouco oxigênio, ambiente com muito radical livre, ambiente com muita toxina. Então, o tratamento mais inteligente é reduzir radical livre com antioxidante, reduzir, então, as toxinas, aumentar o nível de oxigênio. Né? Assim você cria, você desfaz a ambiência que gerou o câncer. Meu Deus do céu, quando é que a gente vai... Existe já, esse raciocínio, pessoal, assim, ele existe já, mas na vanguarda da ciência. O problema é que hoje o intermezzo, essa fase intermediária dos médicos e profissionais de saúde, que não entende a visão sistêmica da vida e não entende a vanguarda científica, né? Está assim naquela interfase até anacrônica, né? Até pertencente a uma outra página antiga já da medicina, eles não entendem isso, né? Porque o modelo médico ele é centrado justamente no combate aos sinais e sintomas. Então, é analgésico, antitérmico, antibiótico, antialérgico, anti-isso, anti-aquilo. Então, aí se criou aí assim, um conceito, uma visão, um paradigma, não é? Assim, que entende essa situação como tem a doença, vamos ter, qual é o remédio então, para Alzheimer? É esse. Então vamos pesquisar. Qual é o remédio para câncer? Esse aqui pesquisa. Qual é o remédio para hipotireoidismo? Esse aqui. Então, não é isso. Quer dizer, na verdade, isso aí não tem mostrado essa postura, essa abordagem,
ela não tem se mostrado exatamente eficiente. Então, tanto é que hoje há o grande questionamento aí da questão dos fármacos, né? Então, eu não queria e não quero, como vosso consultor médico científico, vosso amigo médico aqui na empresa, a gente repetir o erro. Quer dizer, a gente pegar os produtos de Life e começar a associar com doença. Por quê? Porque este modelo se mostrou completamente estúpido. Até a palavra é um pouco chula, mas ela é a realidade. Porque nós temos hoje doenças degenerativas. Nós temos mais de 200 doenças degenerativas que estão assim assolando a humanidade nos últimos 10 anos, 20, vamos colocar três décadas, mas intensamente na última década. A gente não tinha síndrome de fadiga crônica, fibromialgia, colite ulcerativa, doença de Crohn. São doenças que não são doenças agudas, minha gente. Não está ligado à malária, que é um mosquito, não está ligado à cistossomose, que é um parasito, não está ligado, então, a um pertussis, uma coisa, uma bactéria, que é a sífilis. Não, não está. Não é? Na verdade, ela vem do nada. Então, isso faz com que as pessoas, os médicos, fiquem atônitos, porque não tem remédio para isso. Qual é o remédio para a colite ulcerativa? Qual é o remédio da artrite reumatoide? Artrite reumatoide. Né? Anti-inflamatório, faz mais mal do que bem. Está cheio de gente que morreu por causa da medicação com artrite reumatoide. O Vioxx foi isso aí. Criaram lá nos Estados Unidos, né? Uma empresa, que eu não posso citar o nome, senão podem processar a gente aqui, criou o Vioxx. Gastaram 4 milhões de dólares em divulgação entre os médicos para falar que, olha, tem um remédio para artrite reumatoide muito bom, tal, Vioxx e tal. E aí começou a usar. Enquanto a gente aqui tem uma dificuldade enorme para poder, nas autoridades sanitárias, Anvisa, etc., a gente registrar um produto que possa ser útil para restaurar a saúde, como é a nanotecnologia, né, é fácil para a indústria farmacêutica conseguir uma situação dessa, por causa do poder monetário deles, poder exatamente de político, etc. E aí já lançaram o Vioxx. Foi um desastre. 4 meses depois estava matando gente, aí os caras tiraram isso. Né? E não adiantava para nada. Eu quero perguntar a vocês, quem tem artrite reumatoide, quem tem doença reumática, tem algum remédio eficiente na farmácia? Não tem. Você vai ter compostos como Tilex, outras coisas assim, essas coisas anti-inflamatórias com analgésicos, não, melhora um pouquinho e não funciona. Porque não se pegou o problema essencial, que é a acidez do sangue, as toxinas, os radicais livres, a baixo oxigênio. Vocês estão entendendo? Então, a nanotecnologia vai nisso, ela vai em direção realmente às causas, porque as partículas da nanotecnologia, elas são inteligentes. Elas não só têm uma carga energética, que a gente vai ver agora, mas também elas vão por tropismo. O que é tropismo? É uma atração, igual ímã, para a área doente. Entende? Essa é realmente a grande essência da nanotecnologia. Muito importante. Vocês podem falar assim, pô, mas peraí, nós não somos médicos, né? Você está falando essas coisas? Não, nós estamos falando de saúde da humanidade, a sua saúde. Porque se você tiver uma doença dessa que eu mostrei, você vai ao médico, né? E se ele não for uma pessoa assim que tem conexão com esse avanço da ciência médica, ele vai te fazer mal. Ele não vai ser realmente uma pessoa, um profissional que vai te ajudar. Então, podemos até dizer assim, aquilo que teu médico não sabe sobre nutrição, sobre nanotecnologia, pode estar fazendo mal a você e pode te matar. Eu sei que pode parecer um pouco forte isso, né? Mas eu estou muito preocupado, minha gente. Eu estou muito preocupado aqui na JD Life pelo seguinte, não podemos associar produtos como o clássico, como o adaptogen, como o nanoskin, com doenças. Quer dizer, nanoskin a gente sabe, não havia a pele, não é? Quer dizer, a aplicação na pele. Você tem aí, então, claro, as nanopartículas passam para a pele, você tem uma nutrição da pele, você tem uma recuperação, porque há uma reposição pela célula tronco vegetal. Então, mas você sabe, agora nanoskin, e mesmo, né, o nosso nanoskin via oral, né, então você tem também essa reposição interna. Então, o que acontece? Não é para associar, pessoal, com um anti alguma coisa, entende? Então, por exemplo, vamos entrar um pouquinho mais para a gente entender. Por exemplo, você tem hoje, assim, essa alimentação desregulada, esse monte de refrigerante altamente ácido,
né? Os excessos, o excesso de sódio, sal, né? Excesso de açúcar, farinha branca, são os três brancos assassinos, né? Sal refinado, açúcar branco e farinha branca. Ainda mais o trigo hoje está modificado, né? Quer dizer, está alterado pela ação aí das empresas que fazem a transgenicidade. Mas veja bem, a saúde, ela depende, então, de uma boa condição intestinal. Então, a desbiose intestinal provocada pela fermentação, putrefação, excesso de carne, excesso de açúcar, etc. A microflora intestinal começa a não produzir vitamina B12. Aqui teve um pequeno problema aqui, mas já vai ser. Vocês estão me enxergando? Acabou de queimar aqui o meu projetor aqui, ok? Vou ficar mais um pouquinho no escuro, né? Fica mais romântico. Acabou de queimar minha lâmpada aqui do meu projetor, mas tá bem. A questão é a seguinte, então, o organismo, a saúde depende de uma condição de equilíbrio. Quando começa a ficar ácido e começa a fermentar o intestino, já como desbiose intestinal, a microflora intestinal não produz, então, B12, não produz, então, as defesas, não produz serotonina, começa a dar depressão, né? Aí começa vírus a acontecer, aí você tem fungos, inclusive como a cândida, começa a entrar aí na corrente sanguínea, fazendo a candidíase sistêmica. Então, o ser humano entra, então, naquele processo da doença progressiva do distúrbio metabólico. Aí vem a obesidade, vem a hipertensão, vem a diabetes, começa, né? Agora, vai você fazer o cerco de cada sintoma desse, ou de cada doença dessa. Então, por isso que você encontra hoje os indivíduos que são diabéticos, gordos, hipertensos, artríticos e com distúrbios digestivos, etc., que tomam toneladas de medicamento. Toneladas! Eu fico pensando uma coisa. Você pega, então, um plano de saúde, tudo bem, aí a pessoa paga o planinho dela, mesmo assim ela toma toneladas de coisa. Não é porque ela tem porque aí a pessoa está no SUS. Pior ainda, não é? No SUS, é pior do que a pessoa nem tenha quantidade. Talvez seja até no SUS a pessoa tenha, assim, essa pobreza, né? Que é o nosso SUS, sistema de saúde nosso, né? Que o cidadão tem direito à saúde, porém não tem tudo que ele precisa para a saúde, quer dizer, o próprio governo, ele infringe, aqui voltou a luz, o próprio governo, fala em governo, é uma tristeza, porque começa a fazer energia, né? Então, você vê, o próprio governo, ele é omisso, né? Quer dizer, ele faz questão realmente de não oferecer, então, ao povo, falta um estadista nesse país que pense na população, né? Nós não tivemos até agora, pelo menos neste governo. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou um médico sanitarista e eu sei que o povo, então, não tem nem a quantidade de remédio que ele precisa, talvez seja até melhor para ele, porque ele não se intoxica tanto. É um humor negro, né? Quer dizer, mas assim, de qualquer modo, nós temos que pensar no conceito. O conceito está errado. Não é combatendo sinais e sintomas que você vai conseguir recuperar a saúde. Então, as pessoas estão tomando quantidade enorme de remédio. Então, não vamos fazer na JD Life a mesma coisa. Não, vamos pegar, então, colocar o clássico, saúde da unha, saúde do cabelo, etc. E combater, então, as doenças. Então, você perguntar, o que é bom para leucemia? Perguntaram aqui outro dia, o que é bom para leucemia? Meu Deus, o que é bom para leucemia na JD Life? Eu não sei, né? Eu sei, na JD Life, você pode usar o clássico, saúde da mulher, saúde do homem, etc. E aí você, talvez o plus para uma situação de emergência, mas como que você pode usar? Agora, a essência da nossa palestra, como é que você pode usar um produto que é destinado a resgatar a saúde, como é a filosofia da JD Life, para poder combater esses sintomas, igual faz a medicina oficial, que está perdendo o jogo para a doença. Viu? É um axioma. Eu coloquei um axioma aí. Qual é a resposta para isso? Nós não podemos, gente. Nós temos temos produtos maravilhosos, produtos incríveis, que na verdade são destinados a resgatar a saúde nos seus setores, com os vários produtos JD Life, principalmente dos nanolux, destinados, então, na via metabólica, poder a resgatar essa situação. Então, veja, quando eu coloco aqui, DNA e RNA dos vírus, que pode afetar as células, bactérias, vírus, retorno da progenia. Progenia, na verdade, é a geração espontânea, que, na verdade, as bactérias, os vírus, então, dependem para o crescimento da nossa condição do organismo. Então, você vai encontrar que esse raciocínio, ele faz parte de um processo
já anacrônico. O que é anacrônico? Eu vou te explicar. Né? O anacrônico é que é fora do tempo. Ele já está ultrapassado. Já foi virada a página da história, né, da medicina. Foi virada. Não é mais como a questão tão bestamente. Assim, eu tenho um amigo lá em Minas, é um médico, ele é um médico muito curioso, um médico mineiro, é um sotaque mineiro. Ele fala assim, ele costuma dizer, olha, Márcio, você tem razão. Esse negócio de ficar combatendo sinais, sintoma aí, dor e tal, inflamação, essas coisas assim, com antibiótico, corticoide, essas coisas, isso não tem nada, né? Igual soltar galinha. Igual quando rompe um galinheiro e que as galinhas fogem, né? Aí você não pode ficar de dia catando as galinhas, né? É igual a medicina comum, ficar catando as galinhas para pôr no galinheiro sem tapar o buraco. Não. A medicina inteligente, o que ela faz? Ela vai lá, tapa o buraco do galinheiro e deixa as galinhas soltas, joga um milho lá. Quando dá mais ou menos 6 horas, as galinhas vão embora para os puleiros. Esse cara é muito engraçado. Aí ele faz, as galinhas vão embora. Então, isso é a nova medicina inteligente. Né? Não é essa medicina fármaco-cirúrgica. Tá, fármaco-cirúrgica, quando é necessário, numa emergência, graças a Deus tem fármacos novos que salvam a gente de um acidente, cirurgias maravilhosas, magistrais, neurocirurgiões que fazem coisas maravilhosas. Isso não é esse o problema. Veja bem, nós não estamos fazendo aqui um antagonismo à medicina oficial. Nós estamos fazendo antagonismo à falta da inteligência de uma terapêutica, que só combate sinais e sintomas. Então, o que diz, qual é o apanágio, então, da nova medicina, do novo paradigma médico? A doença é resultado de uma condição de desarmonia entre o homem e o seu meio. Quer dizer, isso não tem nada mais sistêmico, mais novo do que isso. Então, isso traz o conceito de saúde ambiental, né, da relação homem-meio ambiente, nada mais moderno do que isso, gente. E aí, talvez mais moderno só a nanotecnologia, que na verdade corrige essa besteira que o ser humano faz, em vez de agredir o seu organismo, através de alimentos errados, excessos, medicamentos, refrigerantes, corantes, aromatizantes e coisas sintéticas, bisfenol A nas embalagens plásticas e toda essa gama aí de frituras e os agents, os agentes glicantes e do envelhecimento, é um absurdo. Né? Em direção a uma nova, né? Uma visão diferente, onde você entende que a nanopartícula, né? A nanopartícula é justamente, deixa eu pegar aqui a nanopartícula tem a dimensão de bilionésima parte do metro, ou 10 a menos 9. Aqui o menos 9 saiu para baixo aqui, porque eu não sei fazer esse 9 ir para cima. Né? Não sei fazer. Isso aí assim, talvez o meu QI, como de médico, não consiga, na parte do design aqui do PowerPoint, colocar para cima. Mas um dia eu chego lá. Mas então é o micro-universo. Aí o que eu sei explicar é o que é o micro-universo das partículas e átomos. Então você vem aqui na partícula, você vai ver que ela é ativada. Então não é só a molécula ou o átomo, tem uma energia. Como é que vai essa energia aí? Aí é a ativação, aí é Pierre Basmage. Então são esses gênios que vão explicar como é que funciona o fato de você ingerir a nanopartícula. Não, você vai falar assim, o chá verde. Tá, todos os produtos então, no Nanolux são a base do chá verde. Então não é melhor tomar um chá verde, não? Claro que não. Não é melhor. O que você tem que fazer é, assim, usar os produtos de nanotecnologia, porque eles são ativados energeticamente. E é isso que você vai passar. Por isso que na JD Life você vai passar adiante para o seu downline, para o seu grupo, etc., uma coisa magistral, que é científica. É puramente científica. Eu quero deixar bem claro, isso aqui não é alquimia, antes fosse, né? Não é alquimia, não é medicina natural, não energia quântica, aquele no sentido de energia quântica, é quântico, claro, que tem um conceito de quântico, mas não é energia quântica no sentido dessas empresas que usam o nome quântico e tal, e sem realmente critério científico. Há empresas que usam a terminologia quântica e que tem critério, mas a maior parte não. Então, não se sabe. Falam-se assim, inclusive, eu vou até passar para vocês uma coisa que é assim fundamental. Né? O Domingos sabe muito bem, a Márcia também, assim que eu tenho o meu critério. Então, eu fui chamado para o JD Live para trazer para vocês um novo paradigma, certo? Então, o que acontece?
Eu vou dizer mesmo, né? Tem empresas aí que ficam usando essa coisa de quântico, até falando nanotecnologia, né? Sem nenhuma base, né? Por isso que a JD Live vai ter. Quero dizer é que assim, ele é energia, não há matéria, né? Então, isso aí no nosso, eu queria conversar com o Domingos, a questão do nosso guia científico, JD Live, para mostrar que a JD Live, na verdade, ela está assim, associada, identificada e pratica e difunde essa visão nova desse novo paradigma, né? Assim, de que nós não precisamos combater as doenças, nós precisamos resgatar uma condição de equilíbrio bioenergético do nosso corpo. E isso são os produtos novos, né? Porque enquanto, eu sempre falo assim, coloco aqui para vocês o seguinte, enquanto não há uma condição de nós fazermos da medicina ou da prática médica ou de saúde intermediária, assim, já ligadas ao novo conceito, por causa dos interesses, assim, de múltiplos interesses, né, que impedem a evolução e a boa saúde humana, nós não temos ainda condição, então, amplamente de ter uma medicina que vá, então, nos dar o que nós precisamos em termos de como resgatar a saúde de fato, né? Portanto, nós temos ainda uma fase intermediária, uma faixa intermediária de que usa medicamento, anticorpo, corticoide e coisas e fármacos pesados, etc. e tal, né? Agora, a questão é que nós precisamos, então, de empresas que levem isso ao povo. E a JD Life está levando isso aí, né? Está levando essa questão. Veja que, por exemplo, né, quando se fala em partícula potencial quântico, né, são as nanopartículas que realmente vão fazer com que a membrana celular, vão fazer com que o nosso mitocôndrios, que é onde é produzida energia dentro da célula, né, o próprio núcleo celular, todos sejam protegidos contra a ação dos radicais livres, né? Então, porque a nanopartícula faz como se fosse uma defesa também. Ela recompõe, o nanoskin, por exemplo, recompõe a pele, mas ela recompõe também estruturas moleculares. Nós temos no nosso sistema, nosso metabolismo, as chamadas citocinas, que são proteínas que comunicam, são proteínas que fazem realmente o transporte da informação imunológica, da informação ah, bioquímica entre o organismo. E essas são muito afetadas pela vida moderna, né? Muito afetadas pela baixa de oxigênio, pela acidez do meio, provocada por tudo, né? Açúcar, refrigerante, água, tal, carne demais e tal. Então, o que acontece? Então, essas células, esse mundo que é o mundo metabólico bioquímico, é alterado. A nanopartícula ela vai corrigir, ela tem uma ação, como um maestro que tem uma quantidade enorme de instrumentos, ela vai reger isso, ela tem uma ação de regência, porque ela tem justamente, ela tem a energia, né? Essa energia vital, vou pegar aqui. Aqui tem a célula com sua estrutura. Depois eu falo em núcleo celular, gente. Eu estou me referindo, então, ao nosso material genético, nossa informação genética. Essa célula aqui, por exemplo, ela tem um núcleo. Aqui está o nucleolo, onde tem o DNA nosso, da nossa célula somática. E tem a célula germinativa, que é ou o espermatozoide ou o óvulo, que são diferentes. São uma série de. Tem só 23 cromossomos. Essa célula do músculo, célula nervosa, célula da pele, etc., tem 46 cromossomos, né? E nós temos aqui, então, as organelas. Então, você tem o retículo endotelial rugoso, o liso, onde são feitas proteínas, segundo a função da célula, o aparelho de Golgi, aqui o mitocôndrias. Ó. Nesse aqui, ó, esse mitocôndrias, é onde você tem a produção de energia. Sem isso aqui não se vive, não. Então, o que acontece? Quando tem essa agressão toda, essa membrana celular ela se torna rígida. Ela fica rígida por causa dos EIS, os agentes de glicação avançada e dos radicais livres e das gorduras alteradas, colesterol pesado, o LDL pesado, vem aqui e fica se torna rígido. E a pessoa vai ficando doente, vai ficando ruim. Aí, aí eu pergunto, tem medicamento para isso? Tem medicamento. Ou você muda completamente os seus hábitos, uma alimentação completamente assim pura, não sei o quê, e vai morar sabe, lá no mato, nas cachoeiras, e respira de manhã, que tem que estar assim, uma situação ótima para fazer isso, né?
Ou então você usa nanopartícula ou suplementos, etc., já mesmo na vida comum, para proteger isso aqui. E é justamente isso. A membrana celular é como assim, a nossa pele, só relativa à célula. Ela tem que proteger. Quando você está com a pele ruim, etc., que a pele não respira e tudo mais, você não tem uma boa saúde, né? Então veja que esse é o segredo aqui. Então o radical livre, ele é assim, exatamente isso. A nanopartícula impede justamente a formação de radical livre, ou IGIMB, pelo seguinte, porque ela, o que é o radical livre? É quando uma molécula perde um elétron, então ela passa então a ser então radical livre. Só que ela, por que é radical livre? Porque ela está instável. Então ela vai roubar um elétron de outra molécula ao lado dela, outro átomo ao lado dela. E essa cadeia de rouba aqui, de perde, rouba, perde, rouba, perde, rouba, é que cria a agressão, o estresse oxidativo. Já ouviu falar disso? Estresse oxidativo, exatamente. Ele cria essa situação. Isso agride, destrói membrana, mata a célula, baixa a imunidade, reduz a capacidade de recuperação do organismo. Justamente isso, né? O caso dos EROs, né? Que são os radicais livres, os elementos de oxigênio, né? Que passam, então, que ficam alterados. Então, o que faz? O radical livre, na verdade, ele é importante. Ele é importante para a saúde. Quer dizer, em dose normal, sem radical livre não tem vida. O problema é o excesso. Então, o excesso, ele ou é corrigido por suplementos antioxidantes, aí a gente tem a vitamina C, os microminerais como selênio, etc. Temos o resveratrol, nós temos muitos antioxidantes aí, né? Então, o beta-caroteno, essa coisa toda, essas cores naturais, né? Você tem no açaí, você tem uma quantidade enorme de frutinhas, etc., né? Muito bem. É normal, assim, dose normal para imunidade, coagulação do sangue, apoptose. A apoptose é o quê? A apoptose é a morte celular. Nossas células não podem viver eternamente, elas têm que ter uma morte. É como a vida mesmo. Você já imagina se os seres humanos da Terra não morressem, se nós assim tivéssemos assim uma condição assim de manutenção desses seres, até uma situação que não tinha mais um espaço no planeta para viver um, né? Então, por isso que a vida, você vê nas matas, todas as plantas, animais têm um período de vida, um timing, né? Então, a apoptose é a morte celular. Se você não tiver radical livre, você vai ter o quê? Câncer. O câncer é a manutenção da célula que não quer morrer. É muito interessante isso, é muito interessante, né? Essa dialética, né, do nosso processo. É muito interessante, você não acha? Veja bem, até a cicatrização, se você não tiver radical livre, não cicatriza, você não ia sangrar para a boca. Agora, o excesso já vem, então, destruindo. Aí você tem o envelhecimento, nada em excesso ele é bom, nada. Amor em excesso ele abafa, paixão em excesso te destrói, te desequilibra. Tudo, né, em excesso, coisas até boas em excesso, né? Há excesso de poder material, excesso de automóvel, excesso de. Daqui a pouco você não tem controle sobre isso. Então, no nosso organismo, gente, é a mesma coisa como a vida. Tá? E aí acontece a mutação do DNA. Esse é o principal problema do ácido do nosso radical livre, porque ele vai justamente alterar o quê? A nossa fazer mutação do DNA, fazendo doenças, então, essas doenças de degradação, de degeneração do DNA. São essas que eu mostrei antes, né? Fibromialgia, etc. Fibromialgia é mais metabólica, mas você vai encontrar doença celíaca, etc., que tudo está ligado à mutação do DNA. Aí destrói as membranas lipídicas, que eu acabei de mostrar, que é a membrana lipídica, essa membrana aqui é a destruição, né? E as patologias, que são as doenças. Então, o radical livre está aí, né? É o grande vilão descoberto aí pela nossa medicina de vanguarda. Só que a medicina intermediária não sabe ainda disso. Hoje tem médicos assim, esse negócio de radical livre é invenção, né? Invenção. Quer dizer, na medida em que, olha, nós estamos ainda, tem uma fase da nossa medicina na Idade Média, né? Quando o Pasteur ele descobriu os micróbios, então não se tinha nada, não se via os micróbios. Então ele descobriu os micróbios. E aí ele falou para o pessoal lá da Sorbonne, né? Ele falou, olha, eu descobri isso assim, assim, que são bichinhos, são seres que a gente não enxerga, não vê, né? Que produzem, então, as infecções. As pessoas morrem. Nós temos que descobrir alguma coisa que mate esses bichinhos. Quer dizer, pré-inaugurando a era dos antibióticos.
Aí o pessoal disse, sabe o quê? O pessoal falou o seguinte para ele, falou assim, olha, sua tese não é aceita por causa do nosso axioma. Ele falou, qual é o axioma? Como pode uma doença que você vê ser produzida por uma doença, por algo que você não vê? Quer dizer, e ele realmente foi expulso da Sorbonne, né? O Pasteur, né? E hoje, pronto, é um grande Pasteur, foi expulso da Sorbonne, né? Então, quer dizer, essas discrepâncias do mundo da medicina continuam a existir. Então, quando um cardiologista, um reumatologista, né, se fala em radical livre, e aí chega no consultório uma pessoa dizendo, não, ele falou que isso aí é besteira, besteira, talvez seja assim, porque os radicais livres estão afetando tanto o cérebro e os neurônios desse profissional, que ele já não tem condição de ter discernimento para saber que radical livre está comprovado cientificamente que realmente ele está por trás da grande parte das doenças, ok? Grande parte das doenças, ok? Muito bem. Eu estou só dando uma olhada no que o pessoal está escrevendo. Então é isso, né? Então a vida moderna produz uma quantidade enorme de sintomas, sinais e sintomas. Como é que você vai ter remédio para cada coisa dessas? Alteração do humor, então antidepressivo, antissolítico. Depressão psíquica também, depressão, cansaço, estimulante, vai ter usar um monte de estimulante. Desânimo, quem vai fazer? Ritalina, distúrbios sexuais, aí Viagra, isso aqui para mulher não tem ainda, Viagra e tal. Dor de cabeça, analgésica, tensão da coluna, então é artrite, é o quê? Dor estomacal, antiácido, anti-isso, propantazol e tal. Dor muscular, vixe, caramba. Dor nas pernas, o que será? Manda fazer exame. Elevação da pressão normal arterial, então vai tomar o seu remédio para pressão o resto da vida. É um estigma, né? Quer dizer, é um atestado, assinatura de atestado de ignorância. É o estigma. Olha, você está com pressão alta, meu amigo. Então, aí o cardiologista fala assim: você vai ter que tomar esse remédio o resto da vida. Quer dizer, atestado de ignorância. Me desculpem, tá, o excesso hoje, é que eu estou muito irritado com isso. Ignorância do médico, do profissional de saúde. Como? Quer dizer que ele é impotente. Ele não tem capacidade de recuperar o metabolismo daquela pessoa usando magnésio, desintoxicando, reduzindo a densidade do sangue, a viscosidade sanguínea, doutor. Pensa nisso, o sangue está grosso, que falava a vovó, entendeu? Taxa de glicose, aí é desgraça, né? Porque ele não sabe controlar, fica dando insulina, essas coisas de metformina, até que a pessoa fique diabética, aí daqui a pouco descompensa e morre do coração. Né? Ganho de peso, aí é uma desgraça, né? Quer dizer, fica essas coisas de inibir apetite e tal. A insônia. Então, gente, a questão é o seguinte: é muito interessante a gente entender, assim, que a doença ela é um conjunto de coisas. Então, você tem que trabalhar no conjunto e não isoladamente nas questões, nas causas, não é verdade? Então, ó, sempre é multifatorial. Os fatores ambientais, alimentação industrializada. 85% das doenças modernas são produzidas pela alimentação que tem nos supermercados, que a gente vai lá comprar. Né? Só que tem que saber escolher. Aí o pH ácido, né, que é refrigerante, sorvete, doces, essas guloseimas estúpidas todas, que dá inflamação, e o processo inflamatório ele é progressivo. Né? Aí temos as doenças emocionais e tal. Eu estou dizendo tudo isso, pessoal, simplesmente pelo seguinte. Mas o que está falando tudo isso aí? Qual é a razão disso aí? A razão é para que a gente mostre assim, que a nanopartícula ela não está aqui para fazer um papel de fármaco. Então, não tem fármaco, minha gente. Então, não adianta remédio para psoríase, remédio para hipotireoidismo, remédio. Isso aí tem na farmácia. Na farmácia, no hospital, isso tem lá. Só que não é remédio, ele não traz um retorno. Mas quando você usa nanopartícula, veja aqui a diferença. Aqui você tem o nanolux do lado esquerdo, então, e do lado direito. O lado direito é uma gota comum de chá verde. E do lado esquerdo você tem ela ativada energeticamente. Esta partícula que você vê no seu lado esquerdo, ela quando entra na corrente sanguínea, seja por via endovenosa, via oral, que é a via oral e tal, via oral, ele entra no sistema, ele vai procurar onde está errado. É igual assim, até usei já aquela analogia de tem o exército atacando uma cidade, Idade Média e tal, então eles quebram, vão na muralha. Aí, o que é a nanopartícula? À noite, né, de manhã teve a guerra, à noite a nanopartícula é como se fossem os soldados fossem lá e arrumassem então, a muralha que tá destruída. Então, quer dizer, ele refaz, ele repõe. Então, muito importante isso, muito importante. A nanopartícula,
ela tem assim várias apresentações. Hoje a gente tem muitos produtos. A bionanotecnologia é muito avançada, não é uma coisa simples, né? Assim, é simples na sua, talvez, essa sua estrutura, né? Mas não é. Ela é baseada no que nós chamamos de potencial quântico, né? Essa partícula aqui que eu mostrei, ela tem um efeito quântico, ou seja, ela tem um efeito, ela entra num substrato e ela aumenta a energia do substrato, porque ela tem o poder de comunicar essa energia para o substrato. Então, vai mexer em todo o organismo, tá certo? E vai combater radical livre, vai ajustar, então, o metabolismo, excesso de glicose, pressão alta, etc., através de uma ação simples. Então, a gente tem a nanotecnologia aqui, por exemplo, na parte da pele, aí ela forma a estrutura, cada partícula dessa é uma partícula de nanotecnologia, forma esses tubos. Esse aqui é um tubo que, na verdade, refaz a pele, né? Você tem aqui, por exemplo, eu já até falei, um gel de nanopartícula de prata para cicatrização animal. E a gente tem no nosso nanoskin exatamente isso, né? Quer dizer, então são fibras biológicas, né? De vegetais, célula-tronco vegetal, que tem um poder de regeneração, né? Então, até tô aqui uns slides, tem 2 slides aqui interessantes que eu trouxe aqui, porque assim, quando a gente fala em nanolux, então você sabe, isso aqui é um antigo ainda, porque esse slide aqui não é do repente da apresentação nova, não. É só para a gente poder fazer uma menção aqui, que eu descobri agora, devia ter feito já assim o ajuste, mas não deu tempo. Então aqui tem anti-enxaqueca, anti-estresse, o anti-TPM, o clássico, saúde capilar, saúde da mulher, saúde da pele, unha, saúde do cérebro, que é importante. Eu uso, inclusive, todo dia eu acordo, tomo saúde do cérebro, porque eu uso muito o cérebro. Então, por quê? Ah, mas você está usando medicamento para estimular? Não, ele não é estimulante, ele é adaptógeno, lembra disso? O que é o adaptogênico? Então, a nanopartícula adaptogênica. Adaptogênico foi um conceito criado por 2 cientistas russos, tá? Em 1984, que criaram um conceito diferente. Não há mais, assim, realmente, que se pensar numa ação antagônica. Tem dor analgésico, tem inflamação anti-inflamatório, você tem, então, febre antitérmico, tá? Talvez, claro, numa emergência, mas... Então, essas coisas tem uma infecção antibiótico. Então, eles descobriram os chamados adaptogênicos, né? Então, tem a Camellia sinensis, que é o chá verde, você tem o ginseng, você tem o aloe vera, muitas coisas são. Agora, o poder realmente do chá verde é muito antigo, né? A Camellia sinensis, por isso que o nosso querido Pierre Basmati se baseou, então, na Camellia sinensis para fazer, então, os produtos da JD Life. Então, o que acontece? Nós temos, assim, que o adaptogênico, ele regula o organismo, ele é um imunomodulador, ele não aumenta nem diminui, ele regula, tá? Por isso que, então, a gente tem, embora você tenha aqui, anti-estresse, anti-DPM, esses anti não são anti exatamente, na verdade, é só para ele ter uma referência. Mas o que nós temos? Saúde da mulher, pega toda a parte hormonal feminina, do homem também, etc., fazendo a regulação e tal. Então, você pega, por exemplo, saúde do cérebro para uma mulher, saúde do cérebro para um homem, vai realmente regular essa situação. Então, e assim age a nanopartícula, tá? Assim age a nanopartícula. Então, nesse caso, a gente tem que entender assim, qual é a função exata. Aí tá, a gente entendeu isso. Agora, e no caso do nanoskin? O nanoskin já é, então, a célula vegetal que vai passar para a pele estruturas de reposição. Então, por isso que a empresa mostra em queimadura essa recuperação, né? Assim que é genial. Esse é, na verdade, uma semana depois de aplicação, então, do nanoskin, e você sabe que é realmente esse PET, né? Então, é o nosso nanoskin, tá? Tem a máscara também para problemas, para poder recuperar rugas e etc, né? Aqui, então, se mostrando uma película, né, de nanoskin, etc e tal. O que eu quero mostrar para vocês é um negócio interessante aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é uma psoríase. Psoríase, vocês sabem, é uma doença de reação de pele, mas ligada a fatores emocionais, fatores alimentares, fatores genéticos. Então, nesse caso aqui, isso aqui é uma pessoa que é próxima lá do nosso, aqui do grupo da Frente Parlamentar de Saúde, que tinha isso. Então eu tinha um pouco na pasta, eu dei a ela para ela aplicar aqui, ó, ao nanoskin. E tinha um pouquinho de biogel também, falei, ó, passa isso aqui, deixa secar, depois você passa um pouco de soro fisiológico e você aplica a pele. Eu pensei, vai ser difícil, porque ela tem isso aqui há 20 anos. Então, curioso, 15 dias depois, não, 3 semanas depois,
ela aplicou todos os dias. Ó, ela aplicava, deixava mais ou menos 2 horas, enquanto ela trabalhava na internet. Olha a diferença aqui, ó. Diferença notável aqui, né? E está tratando, só que acabou. Aí eu ia até pegar com Domingos hoje, aqui, mais o Nanoskin, mas vou ver se eu pego com a Bruna, né, aqui mais um pouco de Nanoskin, para poder, então, de aplicar, porque essa pessoa aqui, ela não tem condição, ela é funcionária, ela não tem condição de comprar, então, o Nanoskin, e nem entrar para a JD Life e tal. A pessoa também não tem muito estudo e tal, mas ela tem esse problema, né? Então, para nós é interessante para a gente poder ter, pelo menos, e esse aqui também. Tá? Isso aqui já é estria, né? Já é estria. Então, isso aqui não é meu, isso foi indicado por uma cliente minha que há muito tempo eu tinha passado, então tinha dado a ela o Nanoskin, deu um pacote, né, que o Domingos deixou comigo aqui, né? Então, lá está, Antônio Teixeira, né? Está achando muito bom, fantástico, muito bem, né? Então, Antônio, estaremos aí a semana que vem, Antônio. Vamos beber um vinho juntos em Portugal. Vamos estar estimulando também o crescimento da JD Life em Portugal, né? Que é a terra do nosso presidente, né? Noção que nós temos aí da importância da relação Brasil-Portugal. Mas aí ela me passou isso, que ela ficou usando durante 30 dias e teve uma mudança realmente aqui. Só que ela não aplicou direito, não é igual a nossa querida Luz Dalma aplica, não. Ela tem outra técnica. Aplicou só com um pouquinho de soro e tal, mas teve uma melhora interessante. Então isso mostra muito. Agora, eu quero sempre evidenciar o seguinte: não é só aí a questão de nós aplicarmos, então, tomarmos Nanolux, para esse caso aqui de estrias e psoríase, eu indico o uso do Extreme também, tá bom? Extreme. Porque isso aqui, você abre, você vai ver cápsulas ali, essas cápsulazinhas, são de nanoskin oral, é isso? É muito interessante. Ele vai fazer um trabalho junto com o nanoskin externo. Mas assim, o que eu quero falar é o seguinte: não pense que é só isso. Você vai ter que evitar hoje o glúten, o excesso de trigo, porque hoje, embora você tenha, a gente pense que a doença celíaca, que a pessoa tem diarreia, tem dores, etc., cólicas e tal, quando usa glúten, nós temos também essas doenças como a psoríase e outras mais, tá? E a destruição da pele, da estrutura da elastina, por causa de uma coisa chamada, então, intolerância imunomediada ao glúten. Então, cuidado com as coisas do pão, mesmo integral, tá? E o pão e as massas, infelizmente. Eu adoro massa, adoro pão, sou italiano, sou descendente italiano de português. É difícil ele não comer pão, mas é assim. Hoje o trigo está muito alterado. É só um toque, só um toque. Importante aí que a gente sabe que a pele é o nosso tecido principal aí, né? É o órgão maior do corpo, o maior órgão do corpo. Então, o uso do nanoskin, né, oral e o nanoskin aplicam quando há problemas como úlcera varicosa, problemas diabéticos, aquela questão então do mal plantar, perfurante plantar, que a empresa sempre mostra, e eu sempre mostro aqui também, aquelas coisas de úlcera varicosa, etc., né? Então, quando se aplica localmente e faz o uso oral, você tem a recuperação da pele a partir dessa parte amarela aqui, tá vendo? A partir da derme para cima, porque as nanopartículas entram aqui e fazem uma recomposição. Agora, fica aqui um alerta para a questão da queimadura solar. Então, você pode aplicar nanoskin? Deve aplicar nanoskin, né? Mas não aplica o biogel, porque aqui nesse caso você perdeu então a película principal aqui da epiderme e aí já entrou radiação aqui. Então ele vai só arder. Não que ele faça mal, só é uma ardênciazinha, assim que suportar tudo bem. Agora, aplicar de fato aqui, você pode aplicar o nanoskin, só que quando a área é muito grande não tem como. Eu quero dizer o seguinte, estou mostrando isso por causa do risco, do grande problema, gente. Isso aqui faz um mal muito grande ao organismo. Porque essa radiação, essa coloração, ela é produzida justamente pelos raios infravermelhos de onda curta. Tá? Junto com eles vão os UVB, UVA, UVB, que é ultravioleta. Só que esse aí acaba. Nós temos um raio infravermelho benéfico que é o de onda longa, mas ele só acontece
Então, nos primeiros momentos da manhã e no final da tarde, né, meia primeira hora, quando o sol nasce, quando o sol se põe. Eles são bons, até que tem tanto artefato aí com infravermelho bom. A questão é o calorífico, esse aí que causa esse problema. Só que quando aconteceu isso, essa situação, os UVB, que são os ultravioletas mais ativos, já penetraram dentro do nosso organismo, favorecendo o câncer de pele e alterações terríveis. Inclusive, o UVB, que é o ultravioleta assim, mais ativo, ele tem a propriedade de criar um radical livre mais agressivo, já mais conhecido, cancerígeno, degenera as células, ele faz a oxidação da gordura, dos triglicérides e tal, e é altamente cancerígeno, que é, então, o oxigênio singlet ativado pelo UVB. Então, cuidado com isso, não se exponha ao sol. Né? Nós temos na JD Life, então, um produto para esse, que é então, um produto voltado exatamente para isso. Vou pegar aqui, faço questão. Soleil Sublime, Soleil Sublime. Esse aqui, ó. Então você vai à praia, à piscina, vai velejar, quem dera, né? Hoje em dia é tão difícil. Então, você usa, então, assim, uma semana antes e durante o tempo todo, o Soleil, porque ele tem beta-caroteno ativo em nanopartícula, que vai proteger de dentro para fora para evitar isso aqui, ó. Claro que você não deve se expor também, passa protetor solar, é importante, só que esse protetor solar não deixa você transformar a vitamina D2 em D3, que é ativa, né? Então tem desmetabolismo aí também, né? Então veja que tudo é uma questão de critério, realmente de justaposição e entendimento. Nesse caso, então, nós temos que saber fazer então a adequação das coisas, né? Então, mais a questão das perguntas, né? Eu vou agora dedicar esses 5 minutos finais para conversar com vocês aqui. E o que não tiver o que passar, então, contato com. Pode mandar para o doutor Responde, na JD Live, está aqui o site. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Né? Joseni Andrade tem um filho de 2 anos e 10 dos 4 anos com um tipo de enfisema. Efizema? Não, é eczema, né? Efizema não, efizema é no pulmão. Eczema no peito do pé e alguns dedos. Tem época que isso piora ao ponto de inflamar. Já fiz vários tratamentos. Pode aplicar, pode usar o NanoSkin Extreme. Dá para ele o Extreme. Dá para ele saúde da pele. Dá para ele saúde do homem, para tomar o deitar, ok? Aplica o biogel e vai aplicar nesse eczema, então, o NanoSkin. Vai dar certo. Tá bom, Joseni? Faz a experiência e diz para nós, ok? Você faz uso do elixir capilar. Está ficando quase careca e tal. Meus cabelos caíam, fazia químio. Ah, tá, mas teve a químio nessa história. Ah, com a quimioterapia, meu irmão, o que acontece é uma situação de muita agressão. Tem que usar a saúde do homem, a saúde da mulher. E eu sugiro, assim, durante a terapia, meses depois, fazer o Plus, fazer o Nanolux Plus todos os dias, 2 vezes por dia, para poder desintoxicar o organismo, junto com a Adaptogen Life. Ok? Nanopartícula ativa nas células receptoras e inibe onde estão. Não. A nanopartícula, Luciana, ela na verdade é adaptogênica. Ela vai fazer o que for necessário. Vamos supor que você tem uma situação no seu organismo de uma carência, assim, de não, é claro que não é de nutriente, mineral, não, ele não vai suprir. Né? Se bem que o chá verde, dependendo ele tem vitamina B2, tem vitamina C, tem minerais, tem magnésio, selênio, cálcio, né? Ele pode corrigir, porque ela já vem com energia. Mas eu digo o seguinte, a ação adaptogênica é uma ação de equilíbrio de metabolismo, ou seja, o que está, pressão alta ele ajuda, pressão baixa, então ele tem esse equilíbrio. Hormônio, ele ajuda a equilibrar os hormônios. Baixo de estrogênio, muita testosterona, baixa testosterona, ele vai equilibrar. Saúde do homem, vai equilibrar a testosterona. Saúde da mulher, equilibra a progesterona, equilibra, então, estrogênio, estrógenos gerais, estrona, enfim, todos os hormônios, ele tem uma ação de equilíbrio, entendeu? É assim que ele funciona, tá? Nanopartícula. Eu quero ver se algumas pessoas fizeram os comentários antes que foram passando, tá? Então, Ricardo, como é a ação da luz no caso de doenças cardiopáticas? Na verdade, recuperação das células dos tecidos, né? Depende da doença, depende dos fatores variáveis, não é
Não podemos fazer padrões, viu, Ricardo? Tá? Então, mais uma vez, assim, repetindo, nós não temos na JD Life assim, o objetivo de curar doença. Aqui está o nome de doença, doença cardiopática, isso, aquilo. Não é assim, gente. Tem que pensar, por favor, na base, na base. As doenças são resultantes de várias ações conjugadas. Essas ações que merecem nossa atenção e não o efeito, o reflexo. Efeito. Não é isso. Então, cardiopatia é efeito. Tem que cuidar? Tem, um cardiologista, etc. Mas ela aconteceu por uma quantidade enorme de sequências anômalas que foram se associando ao longo dos anos. É isso? Radicais livres, processo inflamatório, má alimentação. Na hora que a pessoa está comendo tudo que é gostosinho, e tem uma vida quando é jovem, bacana. Depois, quando fica idoso ou mais velho, aí começa a acontecer os problemas. Então, isso aí tem que ser muito bem claro. Okay? O que mais? Equilíbrio do metabolismo, exatamente. Então, a ação é equilibrante. Ok? Gente, mais uma terça-feira a gente já apresentou para vocês. As dúvidas, espero que tenham gostado. Na verdade, o objetivo hoje foi justamente a gente colocar um pouco de ideologia nisso, de entendimento aí dessa questão de como é que os produtos da nanotecnologias atuam no organismo, que não são como fármacos, como alopatia, é diferente, é isso que nós mostramos. Isso tudo vai ser figurado no nosso guia científico, ok? Um minutinho para terminar, eu quero agradecer a atenção de vocês, ok? E dizer que terça-feira que vem vai ter novidade, ok? Vai ter novidade. Nós estamos aqui em Brasília atuando para a projeção, a difusão da nanotecnologia, ok? Junto com a JD Live, ok? Passo para a Márcia, então, e desejando a vocês todos muito boa noite e obrigado pela atenção.